Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco. Hoje vamos dar prosseguimento à segunda parte da grande tribulação. Nós vimos, na primeira parte, a abertura dos 7 selos. E agora nós vamos continuar falando sobre a abertura das 7 trombetas. Essa passagem está registrada no livro de Apocalipse, capítulo 8 e 9. Começa o início do julgamento que será realizado em partes. Nós vemos que essas trombetas serão tocadas por 7 anjos, que a cada toque desencadeia uma série de eventos catastróficos sobre a Terra logo após a abertura do 7º selo. As primeiras 4 trombetas não causam dano ao homem. Elas não são abertas como alvo o ser humano. Elas serão muito severas com a natureza. A primeira trombeta é o julgamento sobre a terra. A segunda, um julgamento sobre o mar. A terceira, sobre os rios e as fontes de águas. E a quarta, sobre a terça parte do sol, da lua e das estrelas. As últimas 3 trombetas, que são 7, traz os ais para os que moram na terra. Cada ai corresponde a uma das trombetas restantes e representam toda a grande tribulação. Quando o primeiro anjo tocou a primeira trombeta, houve uma saraiva de fogo misturado com sangue e foram lançadas na terra, sobre a terra, queimando a terça parte de toda a terra. Observe bem, queimou-se a terça parte das árvores, de toda a erva verde foi queimada. Está lá, escrito no livro de Apocalipse, capítulo 8, versículo 7. Portanto, irmãos, essa primeira trombeta é o julgamento sobre a terra. E a terça parte de toda a vegetação na terra é destruída pelo fogo e pela saraiva. O segundo anjo tocou a segunda trombeta e foi atingido o mar, porque algo muito grande, como se fosse um monte ardendo em fogo, foi lançado no mar, que se tornou em sangue, e morreu a terça parte das criaturas que tinha no mar. Foram destruídos a terça parte dos navios e dos mares. Está escrito lá no livro de Apocalipse, capítulo 8, versículos 8 e 9. Ao tocar a terceira trombeta, o terceiro anjo ouve a caída do céu de uma grande estrela denominada de absinto, ardendo como uma tocha
e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. A terça parte das águas se tornaram amargas, poluídas e contaminadas, e muitos homens morreram por causa dessa contaminação, porque essas águas se tornaram amargas. Está lá no livro de Apocalipse, capítulo 8, versículos 10 e 11. O quarto anjo, ao tocar a quarta trombeta, foi ferido a terça parte do sol, a terça parte da lua e a terça parte das estrelas. A terça parte de cada uma delas ficará em trevas, se tornando como noite, se escurecendo, e a terça parte do dia não brilhará. Ficará semelhante à noite. Está lá no livro de Apocalipse, capítulo 8, versículo 12. Portanto, irmãos, esses 4 julgamentos, apesar de afetar os seres humanos indiretamente, pois nós vivemos na Terra, e acontecerá que muitos serão mortos. Pois o propósito de Deus, nesse caso, é alertar as pessoas e trazê-las ao arrependimento. Está lá no livro de Joel, capítulo 2, versículo 30 e 31. Está escrito, irmãos: ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a cabeça, porque vossa redenção está próxima. Lucas, capítulo 21, versículo 25 ao 28. A partir desse momento, um anjo anuncia os ais. Ele fala: ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa das outras vozes das trombetas, dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Está lá, Apocalipse 8, versículo 13. Esse tríplice ai é para advertir que os 3 próximos julgamentos serão muito mais intensos e devastadores do que os precedentes. As últimas 3 trombetas traz os ais para os que moram na terra. Cada ai, irmão, corresponde a uma das trombetas restantes e representam toda a grande tribulação. Ao soar da 5ª trombeta, uma estrela caiu do céu sobre a terra, que abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E como a fumaça do poço, escureceu-se o sol e o ar, e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como tem os escorpiões na terra. Sim. E foi dito a eles que não fizesse dano à erva da terra, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. E foi-lhes permitido, não que os matassem,
mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento, esse tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Está lá, escrito no livro de Apocalipse, capítulo 9, versículo 1 ao 5. Essa estrela são anjos decaídos que executam o julgamento divino. A morte é suspensa nessa fase da tribulação. As pessoas querem morrer, mas não vão poder morrer. Pois os homens buscarão a morte e não o acharão. Eles desejarão morrer e a morte fugirá deles. Está lá escrito, Apocalipse 9, versículo 6. Os gafanhotos, como nós falamos, são demônios, têm o poder de causar dores e grandes sofrimentos no homem, nos ímpios, durante 5 meses. Esses gafanhotos são os anjos que não guardaram o seu principado, escrito lá no livro de Judas, versículos 6 e 7. Estavam em prisões eternas até o juízo do grande dia. Eles estão proibidos de tocar nas pessoas que têm o sinal de Deus. Logo, irmãos, toda pessoa viva, judeu ou não judeu, que no momento do arrebatamento não estavam maduras para esse fato, será então amadurecida pelo sofrimento e perseguição. Eles reconhecerão a veracidade das profecias bíblicas e, com sincero arrependimento, se voltarão para Jesus Cristo e serão então assinalados por Deus para que não sejam atormentados por essa praga. Ao soar, irmãos, da 6ª trombeta, foi dado ordem para soltar os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates, para matarem a 1/3 parte dos homens. Apocalipse, capítulo 9, versículo 13 ao 15. Nessa fase, irmãos, haverá uma reunião de 200 milhões de cavaleiros, um exército tremendo, vindos do Oriente, conforme está descrito em Apocalipse, capítulo 9, versículo 16. Esses versículos anunciam a guerra do Armagedon, com grande destruição, fogo, fumaça, enxofre, e descrevem as armas que serão utilizadas para exterminar cerca de 1/3 da população mundial. A apostasia, nessa altura dos acontecimentos, será tal que nem o julgamento divino levará as pessoas ao arrependimento. Isso demonstra a profundeza da depravação humana com seu apego aos prazeres pecaminosos. Ao soar da 7ª trombeta, é anunciada os julgamentos finais da grande tribulação. Que após isso, irmãos, o reino do mundo se tornará do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Está lá escrito no livro de Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. Mas essa trombeta, irmãos, não tem nada a ver com as trombetas de Apocalipse 10, 7 e 1 Coríntios 15, 52. Veja as diferenças. Em 1 Coríntios, capítulo 15,
versículo 52, a trombeta se refere ao arrebatamento da igreja, que já aconteceu. Embora as trombetas de Apocalipse 10, 7 e 11, 15 estejam relacionadas com o juízo de Deus, Apocalipse 11, 15 trata de todo o desfecho do mistério de Deus, abrangendo o grande plano milenar de Deus, que reúne o milênio, os juízos das nações, o galardão dos crentes e a ressurreição do último grupo de salvos, e mesmo a ressurreição dos incrédulos. Portanto, irmãos, essa trombeta 11:15 está relacionada com um período de tempo que se estende até o capítulo 20 de Apocalipse. Em Apocalipse 10:7 fica claro: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Esses dias inclui as 7 taças da ira de Deus, que se estende até o capítulo 20 de Apocalipse. Abertura das 7 salvas, as taças de ouro, se constitui o desdobrar da 7ª trombeta. Apocalipse 15, versículo 16. Os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho, um linho puro e resplandecente, e cingidos com cintos de ouro pelo peito. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 salvas de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. Apocalipse, capítulo 15, versículos 6 e 7. E foram ordenados a derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 16, versículo 1. O primeiro anjo derrama a sua taça sobre a terra. E as pessoas que tinham o sinal da besta são acometidas de enfermidades sem cura, que faz uma chaga má e maligna nos homens. Apocalipse, versículo 16, aliás, capítulo 16, versículo 2. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue, como de um morto. E morreu no mar toda a alma vivente. Apocalipse, capítulo 16, versículo 3. O mar é destruído e terá um cheiro horrível e desagradável, e deixará de existir como no princípio. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes de água, e as águas se tornaram em sangue. Apocalipse, capítulo 16, versículo 4. Semelhante ao que aconteceu ao mar, também acontecerá com os rios e todas as fontes de água. Deus, por ser justo, se opõe contra o mal e o castiga. O quarto anjo derrama sua taça sobre o sol, que abrasará os homens com fogo que blasfemam o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória.
Apocalipse, versículo 16, capítulo 16, versículo 8 e 9. Essa onda de calor, irmãos, sobre a terra, será insuportável. As geleiras, elas vão se derreter e muitas regiões vão ficar submersas. E a luz da lua será como a do sol, e o sol brilhará 7 vezes mais. Está escrito lá no livro de Isaías, capítulo 30, versículo 26 ao 30. Quando o quinto anjo derrama a sua taça, essa taça vai ser derramada sobre o trono da besta. É o trono da besta. E o seu reino se faz tenebroso. E os homens na terra mordem as suas línguas de dores e blasfemam do Deus dos céus e não se arrependem das suas obras. Apocalipse, capítulo 16, versículo 10 a 11, e o livro de Oséias, capítulo 4, versículos de 1 ao 3. O sexto anjo, ele derrama a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água seca, para que o caminho dos reis do Oriente fique preparado. Da boca do dragão e da besta e do falso profeta saem espíritos imundos, demônios, semelhantes às rãs, que vão ao encontro dos reis do mundo inteiro para coordenar a grande batalha final, a batalha do Armagedon. Está lá em Apocalipse, capítulo 16, versículo 12 ao 14. O sétimo anjo derrama sua taça no ar. E saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. Um grande terremoto acontece na terra, que fende a grande cidade em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e Deus deu à grande Babilônia o cálice do vinho da indignação da sua ira. Todas as ilhas fugiram, os montes não se acharam, e sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva de pedras de peso de 1 talento. Está escrito lá no livro de Apocalipse, capítulo 16, versículos 17 ao 21, e no livro de Isaías, capítulo 24, versículos 19 ao 22. Nessa época, irmãos, a terra não terá água, pois a maioria delas estará contaminada e será comprada a preço de ouro. Depois desses dias, irmãos, a terra será restaurada. Voltará a ser como era no princípio. Hoje, a terra está inclinada em 23 graus. Essa inclinação é devido ao congelamento em grande quantidade das águas do dilúvio. O mar deixará de existir. A terra será restaurada como nova. A terra será, então, herdada pelos mansos. Amém. No próximo vídeo, estaremos falando sobre a Batalha do Armagedon.